Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Renan, estou aqui para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Às vezes nós estamos tão focados nos nossos negócios, nos nossos afazeres, que não percebemos a presença de Deus na nossa vida, tentando fazer algo por nós, trabalhando ao nosso favor. O texto que eu trouxe como reflexão para nos guiar nessa mensagem está no Evangelho segundo João, no capítulo 5, e fala assim: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Só até aqui. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre este milagre que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres, mas esse milagre tem algumas particularidades. Este milagre foi Jesus que resolveu sair da onde ele estava, sem ninguém chamar por ele, sem ninguém perguntar por ele, sem ser direcionado àquele lugar. Ele foi até aquele lugar, sabendo que aquele homem estava ali. O Senhor, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas e ele está em todos os lugares. Então, sabendo que aquele homem estava ali há muito tempo sofrendo, Jesus, ele vai até aquele homem. Mas aquele homem estava ali por quê? Ele estava ali porque era um lugar diferente, o tanque de Betesda. Um lugar onde um anjo descia de tempo em tempo e agitava a água. E toda vez que a água era agitada, o primeiro que entrava no tanque era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então imagina quantos milagres aquele lugar viu, quantos sinais, quantas maravilhas. Pensando assim, parece um lugar bonito, parece um lugar de esperança, um lugar de alegria. Para alguns poderia até ser, mas para outros era um lugar onde a esperança morria na beira do tanque. Porque não havia, pelo que nós percebemos, uma organização para que existisse uma espera por tempo de chegada. Não existia uma organização para que todos pudessem usufruir conforme os enfermos fossem chegando, não. Então quem conseguia entrar na água primeiro era curado. E quantos não conseguiam? Quantos eram impossibilitados de entrar na água e já estavam morrendo? E morriam ali na beira do tanque. Quantas enfermidades, feridas abertas existiam em volta do tanque? Quanta dor, quanto sofrimento existia em volta daquele tanque. E aquele homem estava ali há muito tempo, tempo suficiente para que quem ajudou ele chegar até ali ter desistido. Já não estava mais lá. Ele estava sozinho. Ele estava à mercê da sorte, do seu próprio desempenho que era limitado por conta da sua paralisia. Ele não conseguia entrar na água. Quantas pessoas ele viu chegar chorando e sair sorrindo daquele lugar? Quantos ele viu morrer na beirada do tanque? E a esperança dele foi se acabando, olhando a felicidade de muitos chegar primeiro que a dele. Ele não sabia quem era Jesus. Ele estava tão focado no tanque e na única possibilidade de cura que ele tinha. Por certo, ele já tinha tentado outras coisas. Por certo, ele já tinha procurado outros meios. Mas a única forma que ele enxergava que realmente poderia curá-lo, que era viável para ele, era as águas do tanque. Mas era quase impossível pela grande multidão que estava em volta. E
e pelas pessoas que passavam à sua frente, pela oportunidade que ele não tinha de entrar na água quando o anjo agitava as águas. Então ali, no sofrimento dele, na dor dele, ele seguia por muito tempo. Mas Jesus, sabendo que aquele homem estava naquela situação, ninguém pediu para ele ir até lá. Mas ele já ia subir até Jerusalém, mas ele passa ali próximo da porta das ovelhas e entra no lugar onde tinha um tanque. Eu imagino a entrada de Jesus naquele lugar sendo desapercebida. A entrada de Jesus naquele lugar sendo comum. Jesus entrou naquele lugar, era como alguém comum. Porque a fixação pelo tanque era tão grande. A atenção no tanque para ver quando os anjos iam movimentar a água. Por quê? Porque a Bíblia não relata de quanto em quanto tempo a água era movimentada. Talvez era de 2 em 2 horas, de 10 em 10 horas, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos. Nós não sabemos quanto em quanto tempo a água era agitada. Sabemos sim que o milagre acontecia com quem entrava. Então a esperança era muito grande de todos que estavam em volta para ver o movimento das águas paradas. Que quando Jesus entrou, era só mais um chegando. Ninguém parou para olhar. Ninguém tinha esperança em Jesus. A esperança estava no tanque. Talvez na sua vida não esteja sendo diferente. Talvez a sua fixação por algo seja tão grande que a sua alegria vai vir por esse caminho, que a sua felicidade só vai chegar quando você conquistar algo, quando um processo ser resolvido, quando a cura acontecer, quando a conquista acontecer, quando a promoção do seu emprego acontecer. Você está tão fixado que a sua felicidade está atrelada a algo que você conhece, que você entende, que o Senhor pode se apresentar para você como uma solução e você nem olhar para Ele. E você nem perceber a presença dEle, querendo trabalhar na sua vida. Era a situação daquele homem, Jesus se aproximando e ele olhando para o tanque. A própria vida ali, em carne e osso, o Filho de Deus, estava ali. Alguém que poderia dar ordem aos anjos, inclusive ao que agitava as águas, estava ali, diante dele, e ele olhava para outro lugar. A distração, talvez, a crença limitante, impedia que ele enxergasse Jesus. E a segunda situação é a seguinte: não dá para reconhecer aquele que você não conhece. Ele não conhecia Jesus. Então como saber que ele poderia fazer tudo isso? Talvez todos ali já ouviam falar que um homem curava, que um homem fazia milagres, que alguém anunciava o reino de Deus. Mas ouvir falar não é o mesmo de conhecer. Ele não conhecia Jesus. Mas Jesus faz uma pergunta inesperada para ele. Chega nele e pergunta: queres ficar são? A resposta do homem demonstra onde realmente estava a sua esperança. Porque em momento nenhum ele olha para Jesus e fala: quero, o Senhor pode me curar? Não, ele fala para Jesus assim: toda vez que a água é agitada, eu não tenho um homem que me coloque no tanque, mas toda vez que eu tento ir, alguém entra no meu lugar primeiro que eu. Alguém entra no tanque primeiro que eu. Então ele demonstrava ali que a sua esperança era 100% nas águas do tanque. Mas Jesus, sabendo que ele estava sofrendo há muito tempo e não condenando ele por não saber quem era Jesus, porque não dava para reconhecer aquele que ele não conhecia, Jesus olha para ele e diz assim: levanta, toma tua cama e anda. Eu imagino aquele momento, as pernas atrofiadas daquele homem há muito tempo estralando, osso juntando em osso, as coisas indo para o lugar. E aquele homem que não conseguia se mover começa a movimentar os pés, as pernas e se põe de pé. Todos aqueles que olhavam para o tanque, possivelmente que estavam em volta, sabendo que aquele homem estava ali há muito tempo, sabia quem ele era e sabia da sua deficiência. E agora, aquele homem que estava paralítico não entrou nas águas, mas estava de pé. O milagre aconteceu e não veio pelas águas. O que foi que aconteceu? Então todos que olhavam para as águas agora olhavam para aquele homem. Bendito seja Deus nas alturas do céu. Jesus se retira dali porque ali haveria grande multidão para que ele curasse a todos, porque agora ele era conhecido. Ele poderia ser reconhecido novamente, porque agora sabiam quem realmente estava ali. Talvez você esteja passando por um processo tão difícil na sua vida que você só vê um caminho, você só vê
vê uma solução, você só vê Deus trabalhar por um lugar na sua vida. E você até atribui esse lugar a Deus. Se Deus fizer dessa forma, se Deus fizer por esse caminho, se Deus entregar isso na minha mão, se Deus trouxer a pessoa que eu espero, se Deus curar da forma que eu espero, se Deus converter da forma que eu espero, aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou conseguir o que eu espero. Então, quando Deus aparece para você, você já tem um cronograma do que Ele tem que fazer na sua vida, do que você espera que Ele faça na tua vida, e você não deixa Deus trabalhar da forma que Ele quer. Mas hoje o Senhor se apresenta para você e pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer que Deus transforme a sua vida? Você quer que Deus resolva os problemas que você tem? Mas entenda uma coisa: talvez não será pelo caminho que você espera, talvez não seja pelo método que você imagina, talvez toda essa programação que você tem na sua cabeça seja mudada, porque é uma palavra da boca de Deus e tudo pode ser transformado. Não precisa ser do jeito que você espera, nem das formas que você imagina, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor fará na tua vida além daquilo que os seus olhos podem ver, tua mente pode imaginar e o teu coração pode desejar. É isso que o Senhor fará na tua vida. Bendito seja Deus. E agora aquele homem estava de pé, pegou a sua cama e foi embora. Mas era um sábado, e na lei mosaica no sábado não se pode trabalhar. Não poderia ele estar fazendo aquele trabalho de carregar a cama. Então os judeus, os líderes da igreja, os fariseus, perguntam a ele: por que você carrega essa cama? Hoje é sábado, não pode fazer trabalho nenhum. E ele responde: aquele que me curou, ele mesmo disse: toma a tua cama e anda. Mas quem foi que te curou? Eu não sei o nome dele. Eu sei que ele cuidou de mim, mas eu não sei o nome dele. Depois ele encontra Jesus, entende quem Jesus é e sai contando para todos quem foi que fez. Mas o que eu quero dizer com essa passagem é que depois que Deus fizer algo na sua vida, sempre vai haver questionamentos. Sempre vai haver aquele que pergunta: mas é desse jeito? Mas vai ser dessa forma? Ah, mas vai ser desse caminho? Mas agora você tem que carregar a cama. Mas você vai fazer isso, parece que você está indo contra aquilo que você acreditava. Parece que você não deveria estar fazendo desse jeito. Sempre tem alguém para questionar depois que você já está andando. Mas não tem ninguém para estender a mão e te colocar para andar. Entenda que as pessoas, elas só vão questionar aquele que está fazendo alguma coisa. Nunca ninguém fala de quem está parado, de quem não está contribuindo, de quem não está fazendo nada. Mas quando você está fazendo algo, quando você está cumprindo aquilo que Deus pediu para você fazer, aí vem o questionamento. Mas por que desse jeito? Mas por que você está fazendo isso? Mas para que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque aquele que me levantou da onde eu estava, aquele que me tirou as minhas dores, aquele que me entregou o milagre na minha mão, ele disse: toma a tua cama. Estou carregando porque Ele mandou eu carregar. Estou fazendo porque Ele me mandou fazer. Depois que Deus tocar e fazer um sinal na tua vida, Ele vai te pedir algo. Faça. Independente das críticas, independente dos apontamentos, independente do que as pessoas disserem. Faça, porque é o Mestre que mandou. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que vá contra a compreensão de muitos, é o Senhor que vai curar você. É o Senhor que vai te tocar. É o Senhor que vai te levantar do teu pó. É o Senhor que vai tirar você dessa dor e vai fazer um grande milagre na sua vida. Este é o milagre de Jesus no tanque de Betesda. Se essa palavra faz sentido para você, vai fazer sentido para mais alguém. Compartilha, manda para todos que você ama e juntos vamos levar a palavra adiante. Vamos fazer a mensagem chegar cada vez mais longe. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino de notificação para que toda vez que subir uma mensagem aqui no canal, você seja notificado. Que Deus te abençoe. Até logo.